meus irmãos, graça e paz. Vocês estão bem? Estão me ouvindo bem? Que eu quero que vocês me ouçam, viu? Desci um dia desse pregando aqui, parece que no final eles não estavam me ouvindo, né? Minha esposa falou, então se vocês em algum momento não estiverem ouvindo, levanta a mão, tá? Aqui nós começa de novo. Amém? Aproveitando que vocês estão de pé, abra teu exemplar da Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 4. Mesmo aquele que não é tão leitor da Bíblia, quando vai em Gênesis ou Apocalipse, acha logo, né? Porque, né? Escrito está: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Podeis assentar glorificando o nome do Senhor? Nós temos que orar e pedir a Deus, né? Que abençoe a nossa cidade e restaure a saúde de muitos dos nossos irmãos que não puderam estar conosco aqui, né, em virtude dessa virose que tem atingido o Cone Sul do estado, amém? Queridos irmãos, uma das palavras em que foi dada aos nossos corações no início do ano é que esse seria um ano em que nós voltaríamos ao primeiro amor. Jonas coloca um fundo musical um pouco mais alto do que esse, que está em uns 300% mais animado. E quando o pastor Messias me passou para trazer essa palavra hoje, eu estava imaginando, Damasceno, que nós em algum dia da nossa vida, eu por exemplo, que não sou tão velho nem nada, mas olhei para o Facebook e vi lá a irmã Wesleyane. E para frente, como eu sou a época, né? E aí, e como eu fui conduzindo a conversa, falei com a minha mãe: mãe, encontrei uma menina bonita. A Wesleyane disse: vamos ser só amigo. Eu falei: amigo a gente já é. E se encaminhou. E a gente, quando está namorando, a gente, naqueles primeiros dias, namoro, ou então no casamento, nos primeiros meses, né? A gente busca as estrelas para o cônjuge, a gente faz tanta coisa, né? E a grande questão é, por que é que aquele jovem que buscava as estrelas, de um tempo para frente, irmão Edson, não busca mais? Por que é que aquele moço que podia ter dado tudo errado, a culpa podia ser do outro de qualquer forma, mas ele chegava e falava: não, vamos ajustar isso aqui. E o passar dos anos faz com que qualquer coisa que aconteça, que talvez a culpa não é do outro, a pessoa chega dizendo: eu falei para você que ia dar errado. E é interessante que o texto diz: de volta ao primeiro amor. Por que é que nós, seres humanos, deixamos as coisas boas de lado? Porque o tempo está passando. O cabelo do Damasceno, quando era mais novo, era preto e bonito. Agora está branco, mas tem sua beleza. Eu
eu já não tenho mais cabelo, então, mas eu sou um careca bonito. Então a Wesleyane tem que olhar para mim, né, e achar alguma coisa, né? O problema nosso é que às vezes nós olhamos para alguém na igreja que chegou agora, né, pastor Messias, e procura o Messias. Aí o Messias fala, tem que falar com o Átila, ele me procura. E aí a gente fala, não, ele chegou agora, ele está no primeiro amor. Como se o primeiro amor daquele que chegou agora, pastor Messias, fosse algo num nível abaixo de nós, que às vezes estamos acostumados com a presença manifesta de Deus. E o pior lugar para se estar é o cidadão em que se encontra acostumados com os feitos de Deus. Retrato de uma igreja acostumada com os feitos de Deus. Começar a selecionar quem prega bem e quem prega mal. Começar a selecionar quem canta bem e quem canta mal. Começar a selecionar o culto bom e o culto ruim. Quer um exemplo? Uma pessoa que separou da esposa ou do esposo e veio aqui como a última porta que se abriria, pastora Ângela. Chegou aí, sentou, foi escutar o Átila pregar. O Átila não conseguiu desenrolar nada. Fui para casa angustiado, dizendo: o que eu fiz com a minha mensagem? Quando eu olho para o meu celular, ele fala: pastor, o senhor foi boca de Deus para a minha vida. Aí nós, cristãos acostumados com os feitos de Deus, passamos essa maquiagem, né? E olhamos, mas tem razão, ele está no primeiro amor. Enquanto a pergunta seria: por que é então que você não está? Por que é que o tempo tirou você do primeiro amor? Apocalipse 3:20 são textos que vai falar da igreja. Joga aí para mim, Jonas, se você puder. Mas vai trazer uma frase extraordinária de Deus dizendo: eis que eu estou à porta aí. Se ele está na porta, está batendo, a igreja está do lado de lá da porta, significa que em algum momento Deus foi colocado para fora. E o que é interessante de pensar é que o descuido às vezes é tão grande, pastor Anderson, que a gente não percebeu que colocou Deus para o lado de fora. Alguns estudiosos, historiadores dizem que quando o Espírito Santo de Deus raptar os vencedores do meio da igreja, algumas igrejas continuarão fazendo exatamente aquilo que estão fazendo agora. Por quê? Porque colocaram em algum momento o primeiro amor para fora. Se acostumou com a presença manifesta do Eterno. Davi saiu do meio das ovelhas malhadas, venceu o gigante e esperou por 30 e tantos anos até assumir o trono. Quando ele assume o trono, ele se acostuma, Damasceno, ele se acostuma, Reginaldo, com os feitos de Deus. O texto vai dizer que nos tempos, na primavera, tempo em que os reis iam para a guerra, Davi ficou no palácio. Não preciso mais
preciso mais. Ficou no palácio, do palácio viu a mulher do seu amigo, e o resto da história vocês sabem. Por quê? Se acostumamos com os feitos de Deus. E quando vemos alguém, é interessante que o seu amigo vem, pastor Messias, e ele diz: vai para a casa da tua esposa. Davi fala para ele: vai para casa. E ele fica no pé da escada, porque Urias sabia que não era época de ir para casa, era época de estar no campo de batalha. No outro dia de manhã, Davi olha: o que você está fazendo aí? Falar: os meus soldados estão na batalha, eu não posso ir para casa. Voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Observar se em algum momento dessa caminhada você não se acostumou com aquilo que Deus está fazendo e colocou ele para o lado de fora. Quando o escritor coloca: tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor, a gente precisa entender uma coisa: o fato de Deus ter nos colocado em lugares altos não significa que nós sabemos para onde ir, e não significa que nós sabemos o que fazer. Deus nos coloca em lugares altos para que nos lugares altos nós continuemos a depender da sua infinita bondade. O problema é que às vezes a gente... Agora eu já estou cá em cima mesmo. Agora eu toco sozinho o barco. Joga para mim João 6:68, por gentileza, Jonas. Agora eu toco o barco sozinho. Eu já estou em cima. Agora eu dou conta. A multidão estava indo embora. Os discípulos ficaram preocupados, Magda, e começaram a dizer: mestre, a multidão está indo embora. E às vezes a gente tem que entender, pastor Messias, que Deus está no contrafluxo da existência. A multidão está indo para lá, mas Deus mandou eu ir para cá. Eu não posso, pelo barulho da multidão, mudar o caminho, o lugar, o alvo que Deus mandou eu ir. E aí Jesus fala: uai, se a multidão está indo embora, Pedro, você está preocupado? Não quer ir também? Não quer ir também? Jesus olha e diz: para quem iremos nós? Se tu, tem outra versão que diz: se só tu tens palavra de vida eterna. E se a nossa arrogância nos lugares altos nos levou a entender que talvez a gente toca sozinho, para onde é que a gente está indo se a gente colocou o primeiro amor para o lado de fora? Quando a gente olha para essas igrejas da Ásia, a gente tem que meditar em nós, onde é que nós estamos nos colocando no lugar dessas 7 igrejas. Para onde é que a gente vai? Juízes 7:16, joga para mim, Jonas.
havia uma grande batalha. E 32 mil homens saíram para ir para essa batalha. Só que, o que é que Deus faz? No final nós entendemos que 32 mil homens vão à batalha, mas Deus dá a vitória através de 300 homens. Para que Deus faz isso? Por que Deus às vezes muda a situação? Para eu não achar que as minhas vitórias foram pelos feitos da minha mão. O culto de quarta foi uma... Mas eu também, eu preguei. Queria o quê? Eu sempre uso um exemplo. Eu vou usar de novo. Aí vocês congregam muito tempo comigo, escuta de novo. Jesus entrou em Jerusalém montado no quê? Num jumento, não entrou? E lá vai o jumento. As flores que eram jogadas para Jesus batiam no jumento. E pela primeira vez na história, um jumento está andando por cima de flores. Quem está sobre ele? Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré. E a multidão está gritando: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. E o jumento está andando e está dizendo: eita, que eu sou um jumento de fama. Só que Jesus vai chegar no ponto de parada. O que vai acontecer? Jesus vai descer do jumento. E o que vai se fazer com esse jumento agora? Cangaia. E o jumento pode passar outro dia por aquele caminho e dizer: cadê as flores? Só era quando Jesus estava nas costas. Desceu, acabou. Desceu, acabou. Esses dias o Harrison falou: eu vou passar um paciente para você, um companheiro de trabalho meu. E confesso que seria interessante atendê-lo. Um outro dia o Harrison chegou: pastor, eu passei, só que quando ele viu o seu WhatsApp, está lá, pastor Átila. Aí quando ele viu o pastor, aí ele escolheu outro terapeuta. Eu peguei o celular e falei: é verdade, esse PR aqui, né, atrapalha. Quando eu fui tirar, o Espírito Santo: já vai, Judas. Vocês estão achando que é só vocês que apanham aqui, eu só, né? Já vai. Irmãos, eu conheço a voz do meu Senhor. Eu sei que é Ele que falou. Aí eu pensei, em vez de PR, agora eu vou colocar pastor. Ainda não coloquei não, estou brincando. Mas irmãos, como eu ouço a voz de vocês, eu escutei o Espírito Santo falando comigo: já vai. E eu passei a tarde inteira angustiado, vendo Pedro, literalmente vendo Pedro, e eu do lado de Pedro, e Jesus lá na cruz, olhando para mim com aquele olhar piedoso. É muito fácil a gente olhar para Judas, para Pedro, para Tomé, mas e eu? Será se eu não coloquei Jesus em algum momento pelo lado de fora? Eis que eu estou à porta e bato.
A gente tem que tomar muito cuidado para não entrarmos no modo automático. Modo automático. Hoje é eu que vou tocar. Hoje é eu que fico na porta. A gente tem que ter a intuição, a intencionalidade de estar colocando, banhando o Benício, o maior problema do mundo, e ele querendo fazer o banheiro de mar e aquele rolo todo. Vamos, Benício, vamos que tem que ir para a igreja. E a intencionalidade, secando ele com a toalha e dizendo: Deus, que o Senhor ache o Benício hoje no culto, colocando a blusa nele, a intencionalidade. Vamos, menino, senão eu te quebro. Qual é a intencionalidade? Qual é a intencionalidade? Quando a gente ia sair nos nossos primeiros encontros com a namorada, aquele, peraí, arrumava, ficava na frente do espelho e corria em alguém que estava em casa. E aí, como é que tá aqui? E o perfume, qual que eu uso? Aí quando chegava perto da pessoa, o coração batia aqui, Reginaldo? Tem que acertar as palavras, que hoje eu dobro ela na conversa. Não era assim? Aí por que você... Ô irmão, tá indo pra onde? Irmão, nem era pra mim estar indo, mas aí a mulher quis ir, eu tô indo levar. Vou lá no culto. Qual é a intencionalidade disso? Qual é a intencionalidade disso? Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. A naturalização dos cultos, a naturalização. Irmãos, a gente arruma essas cadeiras, e quando a gente pode, quando não está muito corrido, a gente ora nessas cadeiras. Irmão, todas as vezes que eu vou limpar essa igreja, eu chamo aqui a vassoura. Eu digo: Deus, que seja para a tua honra e para a tua glória, que cada vassoura que eu passe, que cada balde de água que eu jogue com sabão, seja para louvor e honra da tua glória. Não me deixe acostumar com a tua glória. Nós vivemos um grande avivamento na cidade de Cerejeiras, da Igreja Vida na Palavra. Mas qual é a sua intencionalidade? Qual é a sua intencionalidade? Demando e a face que o mante faz. O hábito, a rotina, o medo, faz a gente entrar no modo automático. Igual quando a gente era adolescente, Aí ficava aquela correria toda. De vez em quando eu tenho que ir lá na igreja, porque a coisa tá feia para mim, já tem 40 dias. Por que você vai lá? Não, o povo fala que tem um negócio do inferno aí que não dá. Qual é a intencionalidade? Vocês estão me entendendo? Diga glória a Deus. Alguém me socorre com um copo de água, por gentileza? Corre o risco da igreja continuar fazendo as mesmas coisas, preocupar tanto com o fazer, mas não se envolver com o que Deus está fazendo.
permita que eu venha nem um dia aqui limpar essa igreja que não seja para louvor e adoração. Não permita que eu venha pregar aqui que não seja para honra e glória do Senhor. Demando o que ama flu secando rebaixando. Deus te abençoe, filho. Eu vou beber água enquanto você dá glória a Deus. João 13, verso de número 4. Só para mim dar um exemplo. Havia um costume, Harrison, de que um escravo, que um servo limpasse os pés daqueles que estavam às mesas antes das refeições. Jesus manda os discípulos ir à cidade, diga a um homem que vem com um cântaro na cabeça, que o mestre pediu um lugar para passar a Páscoa. O homem arrumou o lugar, eles arrumaram a comida, chegaram no lugar. O que faltava agora? Um servo para limpar os pés. Agora imagina os discípulos. Eu quero ver quem é que Jesus vai mandar de nós para limpar o pé de todo mundo. Imagina você, pastor Anderson, Pedro dizendo: o de fulano eu não limpo, é desaforo. Você já imaginou essa humanidade das pessoas? Os discípulos eram como nós. Do pastor Messias até que vai. Agora do Átila não, ele é chato demais. Aí você sabe o que Jesus faz? Porque Jesus, eu estou conjecturando, mas Jesus, ele sabe ver a nossa intencionalidade. Aí Jesus, Damasceno, vai lá e pega o pano, pega o balde e diz: dá cá os pezinhos dos amados que eu vou lavar. Você já parou para pensar nisso? Que lição! Aí Pedro diz: não, o meu o senhor não pôde. Não, Pedro, dá o pezinho. Já que se ninguém se dispôs até agora, deixa que eu lavo. É como o Harrison diz às vezes: nossa, tem dia, né, Harrison, que ó, plá, plá, plá. A gente fica se achando tanto, aí Jesus vai lá, pega a toalha e diz: não, eu vou lavar. Só que era a importância que Jesus dava a eles. Era a importância que Jesus dava. Jesus não era hipócrita. Mesmo com entendendo que talvez o coração dele tivesse: ei, se alguém tiver, vão ficar todo mundo sem lavar os pés, então não lavo de ninguém. Né? Não tem um servo aqui para lavar? Qual é a intencionalidade? Temos que ter cuidado para não nos ocuparmos tanto com o fazer e não nos envolvermos com o que Deus está fazendo. O hábito faz, Damasceno, eu fazer sem perceber que fiz. Posso dar um exemplo? Você lembra daqueles carros antigamente que tinham o caminhão? Aquele que era chamado caixa seca? Juliano deve entender bem daquilo, né? Irmão, você tinha que se concentrar 3 horas antes para você sair da primeira para a segunda. O braço do caminhoneiro, esse era malhado e esse não. Você lembra, o Damasceno? Aí o que foi acontecendo? O câmbio foi evoluindo.
Esses últimos que saíram, não estou falando do automático, estou falando daquele ainda. E a gente ia para Vilhena, Marleide, daqui para Vilhena, e se você perguntasse, Damascena, onde você passou uma marcha? Não lembro. Por quê? Porque o hábito fez se tornar natural, automático. Ah, o Fernando toca a bateria. Ah, o fulano toca a guitarra. Qual é a intencionalidade? Vocês estão me entendendo? O hábito faz com que... Quem aqui algum dia da vida se pegou chegando em casa e no outro dia tentando se lembrar da mensagem que foi pregada? Não levante a mão, não faça isso. O que você acha que é isso, irmãos? Agora Deus lá no céu olhando e... Qual será a intencionalidade desse camarada? Que foi lá, não se lembra do hino que cantou, não se lembra da palavra que foi pregada. Estamos nos acostumando com os feitos de Deus? Ou colocamos Ele pelo lado de fora? Precisamos ser intencionais. Vestindo a blusa no Benício e dizendo que o Espírito Santo toque no coração dessa criança hoje. E o Benício, irmão, ele é esquisito, viu? Quando ele via que vocês achavam que ele estava só dormindo, aqui, eu já contei para o pastor e para algumas pessoas, né? E a gente ia embora, o Benício começava a falar o que o pastor Messias estava pregando aqui. Cantar os hinos que estavam sendo cantados aqui. Outro dia ele estava no telefone e o pastor pregando e ele ali. Aí o pastor falou uma palavra e ele repetiu lá. Aí ele repetiu de novo e eu perguntei, o que é isso que você está falando? Ele falou, é aquilo que o pastor está falando lá. Intencionalidade. Intencionalidade. Deus, eu estou indo na tua casa, mas me acha lá de alguma forma. Um dos exemplos que eu quero parafrasear aqui Lucas 16 e 22. Joga para mim, Jonas, por gentileza. Lucas 16? Não, perdão, Jonas. Lucas 15 e 22, por favor. A história do filho pródigo, você conhece de cor e salteada, não conhece? Olha aqui para minha gravata, por gentileza. Veja bem. Um menino, um rapaz, um jovem, que vivia dentro da casa do pai. Tinha tudo, segundo a narrativa, do bom e do melhor. Mas um dia ele resolve o quê? Ele resolve que não está bom. Qual que é a ideia dele? Dai a minha parte. Dá a minha parte. E ele vai viver a vida conforme aquilo que ele achava que ele tinha que fazer e a forma que ele achava que ele tinha que viver.
deixa o pai, deixa o irmão, deixa a fazenda, e ele vai. E ele começa a viver, a palavra diz que ele começa a viver dissolutamente. O que é interessante no texto é que diz que deixaste o primeiro amor. Não está dizendo, pastor Messias, que deixou outros amores. A grande questão é que a gente, quando deixa o primeiro amor, começa a tentar valorizar aquilo que não vale nada. A gente valoriza aquilo que não vale nada. Quem aqui já teve com raiva de um irmão? Sinceridade é tudo, né, irmãos? Teve com raiva de um irmão e veio num culto e houve uma descarga do Espírito Santo sobre a sua vida e você pensou, meu Deus do céu, por que eu estava com raiva de fulano? Já aconteceu isso com vocês? Por quê? Porque quando o primeiro amor chega, a gente não valoriza aquilo que não tem valor. Mas da mesma forma, quando o primeiro amor sai, a gente começa a valorizar aquilo que não vale nada. Aí às vezes o Átrio esqueceu, né, a toalha em cima. Meu Deus do céu. A gente começa a valorizar, Damasceno, aquilo que não tem valor nenhum. E esse jovem vai, uma coisa que ele vai valorizar, bebida. Irmãos, esses dias eu estava olhando uma reportagem do carnaval. Irmão, é difícil demais entender aquilo lá. Pensa comigo que o cidadão mora aqui, o serviço dele é lá do lado de lá, certo? Aí ele, para ir para o trabalho, irmão Edson, se a moto dele estragar, ele faz o quê? Ele chama o Uber. Aí ele vai. De tarde, para voltar para casa, ele chama outro, até que ele conserta a moto dele, ele vai de moto, todos os dias. Chega o carnaval, tem uma avenida sem fim, passa umas pessoas num bloco cantando lá em cima, porque cá embaixo não dá, um caminhão, metade dançando, metade brigando e metade apanhando da polícia. E o cidadão entra, o que ia de Uber quando a moto estragava, entra bebendo e dançando, apanhando e batendo, e vai, por 2 dias até chegar no final. Quando chega no final, ele vai para casa, come, descansa, para no outro dia, tá de novo pegando a avenida e indo, e apanhando, e brigando, e batendo, e sendo preso, e sendo liberado, até a semana do carnaval acabar. Agora fala para ele ir de a pé para o trabalho. Quem está me entendendo? Quando a gente se afasta do primeiro amor, a gente começa a valorizar aquilo que não vale nada. Um menino que vivia com uma família de gente, que tinha um padrão de vida honesto, um padrão de vida ilibado, agora está pelas ruas da cidade bebendo, prostituindo e gastando tudo e não percebendo que tudo que tem vai acabar. Porque quando a gente se afasta do primeiro amor, a gente perde o senso. E
festa, e festa, e festa, e de festa em festa, o dinheiro acabou. E agora? Agora eu tenho que dar um jeito. Eu vou trabalhar. O serviço que ele arrumou, cuidar de porco. Irmãos, os egípcios, que eram os egípcios, quem tivesse contato com porco não podia se aproximar de um templo em horário de culto, seja qual fosse a divindade que ele tivesse dado. Agora imagina os judeus. Aí lá vai ele. Mas não é só cuidar de porco, é olhar para a comida de porco e sentir vontade de comer a comida. E não me admira quem estivesse bebendo e prostituindo e bagunçando, sentir vontade de comer. Amém. Evitemos processos. Quando ele chega naquela situação que ele sente vontade de comer aquelas alfarrobas, o que ele lembra? Ele podia muito bem lembrar dos amigos que ajudou ele a beber o dinheiro dele tudo em cachaça. Ele podia se lembrar que dentro daquelas meninas podia ter alguém que pudesse ajudar ele. Mas ele se lembra de quem? Do primeiro amor. E aí a Bíblia diz que ele cai em si. Ele cai em si. E olha o que é o problema da gente se acostumar com aquilo que Deus está fazendo. Se acostumou com o pai todo dia, no final do dia: ô filho, e aí? Você está bem? Às vezes algum amigo do lado e fala: que legal, cara, seu pai é preocupado com você. É nada, ele fala isso todo dia. Ô filho, está precisando de alguma coisa? Não, meu pai fala: isso é normal. É normal. O pastor Messias pregou uma palavra extraordinária. Não, isso aí ele prega sempre extraordinário, isso é normal. Vocês estão me entendendo? Irmãos, ontem lá foi não, irmão. Lá é dois, né? Lá é normal. Demanturia mafucecai. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Agora o que a gente precisa, nessa palavra do primeiro amor, é entender que antes que Deus permita que alguém vá para o chiqueiro, que a gente volte para o primeiro amor. Que a gente volte para o primeiro amor. Pequei contra os céus e contra ti, vou até a casa do meu pai e vou dizer isso para ele: não sou digno de ser chamado de filho. Faze-me como um dos seus jornaleiros. Vou voltar para lá porque lá tem bastante o quê? Trabalho. Cuidado, irmãos, para não fazer demais, mas ficar de fora, ausente daquilo que Deus está fazendo. Quando ele volta para casa, a palavra nos dá a entender que o pai, todos os dias, pastor Anderson, de vez em quando saía lá fora aí: o que o senhor está fazendo aí? Eu tenho um filho que foi para aquele caminho, e provavelmente uma hora dessa ele volta.
Mas já tem tanto tempo que ele foi. Eu falei, mas eu não perco a esperança de ficar com o olhar atento que ele vai voltar. E o pai avista o filho vindo de longe. Qual que é a proposta do filho? Eu não sou digno. Eu não sou digno. Quando eu era mais novo, a gente escutava muito isso. Pastor Messias deve ter passado por isso, né? Fulano não é digno de participar da ceia. Fulano não é digno. Irmãos, entendamos uma coisa, que santo nós não somos, mas nós fomos santificados em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Quando o filho chega e diz, pai, me arruma um serviço, me arruma um trabalho. Quem sabe o pai pensou, é por causa do trabalho mesmo que você foi embora. Mas eu vou te dar uma lição para você não esquecer nunca mais. Irmãos, reino de Deus não tem a ver com fazer, tem a ver com ser. Não é o que você faz, é aquilo que você é. É aquilo que você é. A mulher joga lá moedinhas no meio de um montante de dinheiro. Jesus olha e fala, a maior foi essa daqui. A maior foi essa. O presbítero irmão Dorival contava uma história de um bendito de um coral. Eu decorei porque todo final de mensagem deles se encerrava nisso. Está lá em Colorado até hoje. Pregando e deve que está pregando. Isso ainda. Que tinha um coral e tinha uma irmã que vez ou outra e outra vez desentoava. E era uma confusão, irmão Edson. Até que um dia decidiram tirar a irmã do coral. Tirou a irmã do coral. Acho que tinha 30 e poucos participantes, segundo ele. Você conheceu o Dorival, né? Não? Ela acho que não está me enxergando de lá, está aqui lá. Não? Não, né? Ele era aqui de Cerejeira, ele foi para Colorado. E essa irmã saiu. E na mesma forma que essa irmã saiu, o coral se dispersou e acabou. Porque a irmã não cantava, mas a irmã orava, que era uma quantidade. Qual é a intencionalidade? Qual é a intencionalidade? Qual é a nossa intencionalidade? O moço chega dizendo, eu quero trabalhar. Só que Deus não quer você por aquilo que você pode fazer. Deus quer você para se relacionar com Ele. Para se relacionar. Quantas pessoas nós atendemos nas clínicas, pastor Messias, que se separaram, foram embora, mas voltaram a viver junto porque não se adaptaram. Por que você voltou? Não, eu voltei porque eu não me adaptei à vida de solteiro. E por que vocês estão juntos agora? Não, porque... Ou seja, a fulana lava roupa e eu trago dinheiro. Qual é a intencionalidade disso? E aí Paulo, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e eu não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que eu tivesse fé de maneira tal que eu transportasse os montes, se eu não tivesse amor, de nada me adiantaria. Qual é a intencionalidade de você estar aqui hoje sentado nessa cadeira? Qual é a minha intencionalidade de estar aqui hoje pregando para vocês? Qual é a intencionalidade do louvor quando cantava?
Esse rapaz chega e o pai fala para ele: pega a primeira coisa, uma túnica, pertencimento. Esse rapaz pertence a uma família. Coloca na mão dele um anel. Esse rapaz fala e negocia em nome dessa família. Porque os anéis eram aqueles que você colocava numa tinta e colocava num papel, e lá ficava o brasão da família. Chegou ali uma nota, uma conta para pagar. Espera aí, vamos ver. Não. Esse anel aqui é o do meu filho, daqui que eu vou pagar a conta. Esse rapaz vai negociar em nome da nossa família. Mas ele foi embora. Mas não é, ele voltou. Pastor Messias sempre tem dito: não é o que você fez, é onde você está. Onde você está. Quando Deus chega a Adão, Ele não pergunta o que Adão fez. Ele pergunta a Adão: aonde você está? Fala: pega também uma sandália para colocar no pé. Por quê? Porque esse moço é livre. Esse moço é livre. Quando esse rapaz chega, coloca uma túnica, coloca um anel e coloca uma sandália, o pai está dizendo: nós estamos recebendo ele. E se tiver alguma conta que vem para trás, aqui nós vamos pagar em nome dessa família. Se ficou alguma coisa para trás, está pago. Eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Eis que eu estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato. Cuidado. Precisamos cuidar com as nossas intencionalidades. Precisamos cuidar para não nos acostumarmos com aquilo que Deus está fazendo. Precisamos cuidar para não naturalizar os feitos de Deus. Foi uma bênção. Não, lá sempre foi uma bênção. Voltar ao primeiro amor. Um dia tinha uma pregadora pregando na cidade de Colorado, em uma igreja. E eu me lembro de que quando eu comecei nos voluntários de uma igreja nos Estados Unidos, eu fazia tudo que você pensasse. Tudo que precisasse, chegava, limpava a igreja. A juventude da igreja naquela época, eu meio que fazia essa limpeza, aquela organização toda, por causa do trabalho dos irmãos lá, e era o que dava certo para fazer. E eu vim para o Brasil, e a igreja mudou a dinâmica era outra. E como eu sou muito enjoado e muito metódico, eu me afastei. Mas não tinha nada a ver com Deus, tinha a ver com o meu relacionamento com as pessoas. E aquela pregadora virou para mim e disse: por que é que você não faz mais como você fazia no começo? E é por isso que quando eu venho arrumar as cadeiras, eu coloco o laser, porque eu quero fazer como eu fazia no começo. A pergunta que eu quero fazer para o teu coração, para a tua alma:
hoje? Você está fazendo como você fazia no começo? Ou a gente está naquela, não, ele faz porque ele está no primeiro amor. Como se o primeiro amor dele fosse um jeito infantil de servir a Deus mediante a minha forma. E na verdade a pergunta é: por que é que eu não estou fazendo, depois de tantos anos de convivência com Deus, por que é que eu não estou fazendo melhor do que Ele está fazendo? Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Vocês podem se colocar de pé, por gentileza? Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Pastor de licença. Glória a Deus. Podemos assentar, queridos. Você pode dar um glória a Jesus aí ou não? Aleluia. A igreja está com um trabalho meio consecutivo, né? Domingo, segunda, terça, hoje, né? 4 dias consecutivos. Você sabe, nós vamos ter uma matéria na Escola do Reino chamado Mordomia Cristã. Essa matéria vai ensinar sobre a diferença entre fidelidade e lealdade. Parece que é semelhante, mas não é. Muitas pessoas são fiel, têm fidelidade. A fidelidade é quando você faz pela obrigação. A fidelidade é quando você faz pelo compromisso, pela escala. Mas a lealdade não. A lealdade é um pouco mais profundo, vai além do compromisso. É que a lealdade é quem entende os valores, os princípios, e todo que são leal entende o que é avodar. Mas quem é fiel, às vezes não vive o avodar, é adorar mediante o trabalho. Na Escola do Reino nós aprendemos que tudo que você faz sem amor não tem significância. Se o teu trabalho, aonde você trabalha, na tua empresa, se aquele dia para você é uma segunda braba, terça braba, quarta braba, tudo é brabo, o trabalho não vai render, não vai frutificar. O fruto do teu trabalho, que é o seu salário, ele não dará fruto também, junta dinheiro em saco furado. Mas quando você faz com amor, os seus dias é abundante, o teu salário é abundante, tudo é abundante. A grande questão da igreja, nós temos que aprender literalmente o significado do evangelho. Quando nós entendemos o que Cristo fez por mim, eu farei tudo por Ele. E hoje o tema foi, que não foi eu que escolhi, foi o pastor Átila: tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Irmãos, tem gente que é fiel, mas não está sendo leal com Deus. O avivamento não será derramado sobre quem é fiel, mas quem é leal ao Senhor. Se você for no ChatGPT escrever diferença entre fidelidade e lealdade, você vai ver que até o próprio ChatGPT tem coerência nas coisas. Então, voltar ao primeiro amor é a chama, amém? É quando um casal, quando casa, a tendência no meio do casamento é se esfriar. Mas nós temos que renovar, que nem a Jaque, a casadinha de nova, né, Jaque? Daqui um dia vai olhar para o Tiago, você está meio barrigudo, não pode não. Voltar ao primeiro amor é isso, amados, amém? É viver de fato a excelência de Cristo sobre as nossas vidas, amém, meus irmãos? É avodar. Você sabe, deixa eu falar para vocês, de novo, Deus vai fazer coisas
extraordinária. Acredite-me, e com muitas pessoas que ainda não estão nesse lugar. Escreve o que eu estou dizendo. Muitas pessoas. Porque aqueles que entender o significado de viver o primeiro amor, não vai trocar a herança da primogenitura por um prato de lentilha. Entenderá? Você sabe, uma das coisas de pensar que entende sobre liberdade é pensar que é liberto para não vir, mas é escravo para ficar. Escravo das emoções, escravo do sentimento. Quando a pastora Ângela ficou apaixonada por mim, Zuma, 15 graus no Paraná, giando, tremendo assim. Eu falava para ela: quer entrar, amor? Ela: não, tô com frio. O que é isso? Amor. O amor tira cansaço. O amor supera a enfermidade. O amor supera o tempo. O amor supera todas as coisas. Mas quando a gente vai perdendo o amor, você já não lê mais como lia, você não ora como orava, você não adora como adorava, você não tem a prioridade que tinha. Vocês estão me entendendo ou não? A grande questão das pessoas perguntar assim para mim: pastor, de onde vem tanta coisa na vida do Senhor? Bom, isso se chama constância. Eu sou constante. Eu prego do mesmo jeito, desde a garagem, desde o mesmo jeitinho. Estou doente, estou não sei o que, pau está atorando, meu irmão. Sabe por quê? Primeiro amor. Porque um dia o meu amor se esfriou. E eu fui igual o filho pródigo, desejo de comer bolotas de porcos. E eu reconheci que meu pai me trouxe de volta. E quando ele me trouxe de volta, ele me colocou na mesma posição que ele tinha sempre para mim. Amém, meus irmãos? Então, culto de mentoria, escola do reino, sabe, os nossos cultos não são brincadeira. São pérolas repartidas que no final do ano será um complemento daquilo que você ajuntou. Quem está entendendo? Eu quero aqui, antes de passar para o Alex ali, Damasceno, se alguém falar assim para você: Damasceno, você vai lá para Pimenteiras todo dia no horário das 10 da manhã às 11 da manhã, e você vai lá, e lá tem pedras preciosas e ouro, mas você só pode pegar durante 1 hora. Seria a Pimenteira? Tudo legal, tudo normal pela lei, tudo bonito. Seria ou não iria? Seria, ô Reginaldo? Aí você iria. Sexta-feira você pode ir, você iria? Sexta-feira? Pastor Anderson, você iria sexta-feira? Se pudesse, de forma legal? Max, você iria? Ok. E ele falava, quando você terminou de juntar o que você podia, ele disse: se você quer mais, você pode vir no sábado, no mesmo horário. Você iria no sábado? Iria ou não iria? Não, pelo amor de Deus, irmão, fala alguma coisa. Aí, você já juntou na sexta e no sábado. Aí, você acabou de juntar, os outros falaram: no domingo você pode também voltar. Você voltaria? Aí chegava domingo, o rapaz falou assim: amanhã é o último dia, você pode vir, você pode voltar e pegar o tanto que você puder. Você voltaria? Você entende que Deus está distribuindo pérolas de forma gratuita para um ajuntamento no final de alguma coisa que vai acontecer? Vocês estão entendendo ou não? Até no final do ano, muitos de vocês vão procurar eu e vai dizer assim para mim: pastor, eu entendi porque era o ano do avivamento. Muitos vão entender porque é o ano do avivamento. Assim como muitos não entenderam o ano do sobrenatural, não desfrutaram do ano do sobrenatural. E muitos também não vão desfrutar do ano do avivamento. Mas você, muita gente, nós vamos desfrutar com forças. Sabe, Christian Shin diz que quando os vencedores for tirados da terra, a igreja, como o pastor Átila falou, não vai perceber. A igreja vai continuar cultuando, vai continuar adorando, rupiando.
mas os vencedores estarão lá nas bodas do Cordeiro, para a honra e para a glória de Deus. Nunca se esqueça, nós estamos no ano do avivamento, e o avivamento só vem aonde precisa ter vida, e vida em abundância. Graça e paz, igreja. Amém. Irmãos, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que vocês estejam preparados, viu? Porque o pastor, ele ouve do Espírito Santo, ele só olha para você e faz assim, ó. Mesmo você chegando atrasado no culto, tá? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Quero ler aqui com vocês em 2 Coríntios 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, irmãos? Todos concordamos que estamos em Cristo, né? Todos nós aqui estamos em Cristo. Então, mediante isso, irmão, eu vou voltar aqui, que Cristo vai falar com a igreja agora. Aqui em Mateus 23, capítulo 23, versículo 23. Irmãos, eu sei que aqui é pesado, mas muitas vezes nós agimos como esse texto aqui. Muitas das vezes a gente tem Cristo, tem o Espírito Santo nos conduzindo, falando o que a gente deve fazer, e a gente age como escriba e fariseu. Não é para nós, mas isso aqui é para nos curarmos, para nós sermos transformados nessa área. Aqui o Senhor fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimos a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Não necessita nem de explicação isso aqui, né, irmãos? O Senhor coloca como mais importante, né, a misericórdia, o juízo e a fé. Mas ele traz aqui bem claro que é uma ordenança fazer estas e não omitir aquelas. Então, se a gente tem dificuldade nessa área, irmãos, é necessário que nós voltemos ao primeiro amor, né? Como diz o pastor Átila. Nós voltemos a ouvir a voz do Espírito Santo em tudo aquilo que nós formos fazer, no nosso trabalho, no nosso passeio, o que nós vamos fazer, no nosso cuidado com a família. É viver o Evangelho de fato, é ser essa nova criatura, que somente ouvindo a voz do Espírito Santo nós podemos vencer essa área, irmãos. Não é fácil, não é fácil. Muitas vezes a gente ora, a gente jejua, a gente pede ao Senhor para fazer grandes coisas nessa cidade, que haja um avivamento, que haja um crescimento da igreja, e o Senhor está derramando das bênçãos, da provisão dEle na nossa vida, e a gente está omitindo isso de trazer a igreja, que muitas vezes a igreja, o Senhor não precisa, mas nós precisamos. Eu preciso, você precisa, nós temos familiares a ser alcançados por Jesus, e nós precisamos dessas contribuições para a igreja, para o crescimento da igreja. Certo, irmãos? Amém? Então, mediante essa palavra, eu peço aos irmãos que aquele que tem dificuldade passe a buscar mais do Senhor nessa área, porque o Senhor, Ele liberta. Ele me libertou, está me libertando ainda. Muitas vezes a gente tem dificuldade também, mas é uma caminhada, é um processo contínuo, e o Senhor quer nos fazer vencedor nessa área. Amém, irmãos? Temos aqui
as irmãs que estão com os envelopes. Quem quiser, levanta a mão para ofertar, dizimar. Fiquem à vontade. Glória a Deus. Aquele que tiver com o seu envelope, fique à vontade para trazer sua oferta. Quem quiser contribuir pelo QR Code, também temos as cadeiras. Hoje todos aqui que estão aqui presentes são já há muito tempo frequentadores da igreja, já sabem como é que funciona. Fique à vontade, tá, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Pai, colocamos diante do Senhor, Pai, o nosso coração, ó Pai, a nossa mente, ó Pai, o nosso corpo, a nossa vida, o nosso caminhar, esse processo que o Senhor tem para fazer em nós, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, opera na igreja, ó Pai, a sua vontade, faça o seu querer, ó Pai, transforma-nos segundo a tua palavra, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai. Te agradecemos por cada ofertante, cada dizimante, que o Senhor venha transbordar na vida deles e na vida daqueles que não puderam ofertar hoje, ó Pai. Derrama mais das tuas bênçãos e derrama também do conhecimento, ó Pai, no coração deles, no sentimento, ó Pai, que eles venham compreender a vontade do Senhor nessa área, ó Pai. Precisamos ser libertos, ó Pai. Em nome de Jesus te agradecemos e te adoramos. Amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, amanhã temos Vivos, e o Vivos amanhã será lá na minha casa, aqui na rua Jordânia 3343, uma quadra depois dali, né? Na rua aqui, uma quadra depois. Será lá na minha casa, porque o Getúlio e a Carol estão envolvidos na colheita, eles têm que terminar a colheita deles. Amém? E domingo nós teremos culto sobrenatural. Culto no AME, sobrenatural. Aleluia. E culto de celebração aqui também, sobrenatural, para a glória de Deus. E na próxima segunda-feira, encerramento da matéria, cura das dores da alma. Encerramento da matéria. E ao decorrer da semana, o Isleiane já estará enviando no grupo da igreja, dos alunos da escola, o link para fazer a avaliação da matéria. Avaliação da matéria. São 22 perguntas, simples, né? Você já tira de letra aqui lá, né? E será uma bênção para a glória de Deus. Amém? Mais algum aviso, meu amor? Não? Mais algum aviso? Não? Tudo tranquilo? Amém? Levanta suas mãos para os céus. Pai, no nome de Jesus, nós te glorificamos. Senhor, nós te louvamos pelos louvores entoados aqui, pela palavra que o teu filho trouxe para os nossos corações. Pai, em o nome de Jesus, dispensa os teus filhos em paz, que eles tenham um resto de semana abençoado, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, que tenham um final de semana também abundante na tua presença. Pai, nós te louvamos pela vida dos teus filhos, em o nome do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe sua vida.